Olá, tudo bem com você? Estou aqui novamente para a gente dar finalidade então à nossa aula da semana passada, que nós começamos a confecção desse lindo amigurumi aqui, o nosso primeiro ursinho. Na aula da semana passada nós fizemos as nossas orelhas, a nossa cabecinha, o nosso focinho e os detalhes então do focinho. Nossa aula de hoje nós iremos finalizar então essa peça com todos os detalhes do corpo, as peças do corpo e também as costuras que eu te ensino passo a passo como eu faço as minhas costuras. Se você já está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E de ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações quando tivermos aula nova aqui no nosso canal. Vamos então para a nossa videoaula de hoje. Então a gente vai dar continuidade no nosso corpinho do nosso ursinho. Para a gente fazer esse corpinho, nós iremos iniciar com o nosso círculo mágico, tá? Então nesse círculo mágico, nós iremos colocar 6 pontos baixos, tá? Então a gente vai por aqui fazer o nosso círculo mágico, né? E dentro dele, como eu disse, nós iremos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Agora, na carreirinha de número 2, nós iremos fazer aumentos, tá, gente? Então, nós iremos fazer em cada pontinho de base desse aqui, nós iremos fazer 2 pontos baixos, tá? Então, nós precisamos ter no final dessa carreirinha aqui 12 pontos. A gente faz o nosso primeiro, insere o nosso marcador, né? E vamos para o nosso segundo pontinho de base, tá? Então, nós já fizemos 2. Aqui no próximo, mais 2. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. E no último aqui também, mais 2. Tá? Agora, a gente vai puxar essa linha aqui para dar uma fechadinha um pouco mais, né, no nosso círculo mágico. E agora, nós daremos início à nossa carreirinha de número 3, tá? Na carreira de número 3, gente, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a carreira. Então, será um ponto sozinho e no próximo, tá? Um pontinho junto, que é o nosso aumentinho. Então, um ponto sozinho e no próximo um ponto com 2 juntos, que é o aumento, tá? Então, nós vamos percorrer por toda essa carreira dessa forma e no final dela nós precisamos ter um total de 18 pontos baixos, tá? Aqui então, né, já dei início à nossa próxima carreira, que é a carreira de número 4. Então, eu já fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. Então, são 2 sozinhos e um com 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. Então, são 2 sozinhos e no próximo, 2 no mesmo pontinho de base, que é o nosso aumentinho, tá? Então, no final dessa carreira, nós precisamos ter um total de 24 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus 24 pontos aqui e volto pra gente dar início à carreira de número 5. Finalizei aqui, então, carreira de número 4, já fiz o primeiro ponto, coloquei um marcador. E agora, gente, nós iremos pra nossa última carreirinha de aumentos, tá? Que serão 3 pontos baixos e um aumento.
No final dessa carreirinha, nós precisamos ter um total de 30 pontos baixos, tá? Então, eu já fiz o meu primeiro, coloquei o marcador, vamos fazer o segundo e vamos fazer o terceiro. Então, será 3 pontos sozinhos e no próximo um aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, tá? Mais uma vez aqui, ó, com vocês. 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos. E no próximo, um ponto com 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumentinho, tá? Eu vou percorrer toda essa carreirinha desta forma, tá? Com 3 pontos baixos em um aumento. E eu vou finalizar ela aqui com 30 pontos. E assim que eu finalizar, eu volto pra gente dar sequência ao nosso corpinho. Finalizamos aqui então, né, com 30 pontos baixos. E agora, nós iremos fazer uma sequência de carreiras retas, tá? Então, nós iremos fazer a sexta, a sétima e a oitava, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá, gente? Que serão 30 pontos baixos, sem aumentos, sem diminuições, tá? Pontinho sobre pontinho. Eu vou dar início aqui com vocês, tá? Já fiz o meu primeiro ponto, coloquei um marcador. Agora o segundo, terceiro, quarto, tá? Ó, dessa forma, sem aumentos, sem diminuições, tá? Nós vamos fazer essa sequência por 3 vezes, tá? Então, eu vou fazer as minhas 3 sequências aqui e já volto pra gente dar continuidade nesse corpinho e finalizar ele, tá bom? Finalizei, então, aqui as minhas 3 carreirinhas retas, ó, o nosso corpinho já tá criando forma, tá? E agora, nossa carreirinha de número 9, nós iremos começar a fechar esse corpinho. Então, nós iremos já fazer uma diminuição aqui, tá? E nessa carreirinha, nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu já fiz o meu primeiro, coloquei um marcador. Agora, irei fazer aqui com vocês. Segundo e terceiro ponto baixo. No próximo é a nossa diminuição. Relembrando a nossa diminuição, né? Nós inserimos a agulha na primeira laçada do ponto da frente e na primeira laçada do outro ponto da frente. Dessa forma aqui, né? Aí nós laçamos a linha na agulha, passamos por dentro das 2 laçadinhas e ficamos com mais 2 laçadinhas na agulha, tá? Nós laçamos novamente a agulha e fazemos um ponto baixo aqui, tá? Dessa forma, finalizamos a nossa diminuição. Então, vamos fazer mais uma vez juntos, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Inserimos a agulha aqui, ó, na primeira alcinha. Depois, na outra primeira alcinha da frente, laçamos a agulha, passamos por dentro das 2 juntas e ficaremos com 2 laçadinhas na agulha. Laçamos novamente a linha e fazemos um ponto baixo aqui, tá? Então, dessa forma, nós iremos percorrer por toda esta carreirinha aqui, tá, gente? Então, no final dela, nós teremos um total de 24 pontos baixos, tá? Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou finalizar a minha aqui e volto pra gente dar início à nossa próxima carreira. Finalizei, então, aqui, né, a nossa carreirinha de número 9. E agora, gente, a 10 e a 11, nós iremos fazer 2 carreirinhas retas, tá? De ponto sobre ponto. Então, será 2 carreiras com 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas 2 carreirinhas retas aqui, tá? De ponto sobre ponto, tá? Sem aumentos, sem diminuições. E eu volto pra gente dar continuidade no nosso corpinho, tá? Então, são 2 carreirinhas, essa e mais uma. Fiz, então, aqui as 2 carreirinhas retas, que eram a 10 e a 11, tá? Com 24 pontos baixos. E agora, nossa carreirinha de número 12, nós iremos fazer mais uma diminuição, tá? Fiz o meu primeiro ponto, ó. Coloquei o marcador novamente. E agora, nós iremos fazer
2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, já fiz o primeiro, o segundo e uma diminuição, tá, gente? 2 pontinhos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer isso em torno de toda essa carreirinha aqui. Nós iremos ter um total de 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreirinha aqui e volto pra gente dar início à nossa próxima carreira. Finalizei, então, aqui a nossa carreirinha de diminuições e daremos início à nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira é de número 13, tá? Nós iremos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, um pontinho em cada ponto de base. Serão 18 pontos baixos, tá, gente? Sem aumento e sem diminuições. Eu já fiz o meu primeiro, coloquei um marcador. E vamos dar continuidade, tá? Ó, pontinho sobre ponto, tá? Sem aumentos, sem diminuições. Então, será uma carreirinha apenas, tá, gente? Reta aqui. Eu vou fazer a minha e volto pra gente dar sequência. Nosso corpinho já tá finalizando, tá? Finalizei aqui, então. E a gente vai dar início à nossa última carreira de diminuições, tá? Tirei o marcador, fiz o primeiro ponto. E agora será um ponto baixo, gente, uma diminuição, tá? Então, um ponto sozinho e o próximo já é a nossa diminuição, tá bom? E no final dessa carreirinha aqui, nós teremos um total de 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, tá? Ela é inteirinha assim, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. E no final dela, nós teremos um total de 12 pontos. Eu vou finalizar e voltar aqui pra gente terminar esse corpinho juntas, tá? Então, a gente vai dar início à nossa última carreira aqui, tá, gente? Eu já fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador. E a nossa última carreirinha nossa vai ser de ponto sobre ponto. Então, será 12 pontos baixos, tá, gente? Então, eu já fiz o primeiro, o segundo. Agora vai ficar bem complicadinho de fazer, tá? Mas se vocês preferirem colocar o dedo aqui pra ficar mais fácil, tá? A forma que fica melhor pra vocês fazerem aqui, porque agora o buraquinho tá bem apertadinho. Mas a gente consegue fazer, tá? Então, a gente vai fazer 12 pontos baixos e no final a gente corta a linha e deixa um fio comprido, tá? Ali com uns 20 centímetros mais ou menos, até mais, né? Pra gente poder costurar depois na nossa cabecinha esse corpo, tá? Aqui, ó, lembra que a gente deixou esse buraquinho na cabecinha? É aqui que a gente vai colocar o nosso corpinho, tá? Então, como a gente não deixou um fio muito longo na cabeça, né? A gente deixou ali um fio meio curto, então o fio longo a gente deixa agora no nosso corpo, tá? Então, a gente finaliza aqui, né, ó. Eu tô finalizando nosso corpinho. Aí, a gente tira o marcador e faz um ponto baixíssimo no próximo. Qual que é o ponto baixíssimo? Você introduz a agulha, laça, e em vez de você ficar com as duas laçadinhas na agulha, você pega essa laçada que você laçou e você já passa aqui, ó, tá? E estica o seu fio, tá? Então, vamos cortar ali, ó, um tamanho legal, como eu disse, ali, ó, pra gente costurar a cabecinha aqui depois. E vamos encher esse corpinho e reservar, tá? Junto com a cabeça, o focinho e as orelhas que a gente já fez. E vamos dar início aos nossos bracinhos agora, tá? Vamos dar início, então, ao nosso bracinho, tá? E a gente vai iniciar, como sempre iniciamos, com o nosso anel mágico, né? E dentro desse anel mágico, nós iremos pôr 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, a carreirinha de número 1, né? São 6 pontos baixos. Fechamos, então, o nosso círculo mágico e vamos dar início à nossa carreira de número 2, tá?
A carreira de número 2 será 6 aumentos, tá? Então, cada pontinho de base desse aqui, nós iremos fazer um aumento. Então, no final dessa carreira, nós precisamos ter um total de 12 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, inseri o meu marcador. E no mesmo pontinho de base aqui, ó, eu vou fazer mais um pontinho. No próximo também, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos no ponto de base. E assim, faremos esse processo por toda a carreirinha, tá? Ó, já estamos chegando aqui no finalzinho. Então, nós finalizamos com 12 pontos baixos. Opa, vamos puxar aqui para fechar um pouquinho esse círculo. E vamos dar início à nossa carreirinha de número 3. Então, eu já dei início aqui, né? Fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador. Agora, gente, a nossa terceira e quarta carreira será 2 carreirinhas retas, tá? De ponto sobre ponto. Então, será 2 carreiras com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui, né? Essas 2 carreirinhas retas, sem aumentos e sem diminuições. E voltamos pra gente dar sequência nesse bracinho, tá? Então, 2 carreirinhas retas, tá, gente? Ele vai virando, não tem problema, a gente vai virando assim, ó, pra cima, tá? Essa aqui vai ser uma peça pequena, porque os bracinhos, então, vocês podem fazer bem devagar aí, né? Quiserem pausando o vídeo, né? Pra ficar mais fácil pra vocês, porque como ele vai sendo uma peça mais menor, né? Vai ficando mais fechadinho, mais complicadinho. Então, vocês podem ir pausando se for necessário, tá? Então, eu já fiz uma carreirinha reta aqui, né, com vocês. E eu vou fazer a próxima e eu volto pra gente dar continuidade nesse bracinho, tá? Fiz aqui as 2 carreirinhas, tá? Geralmente, gente, esse fio que fica aqui do início, nosso círculo mágico, eu gosto de esconder aqui, tá? Se vocês preferirem cortar, né, o que ficar melhor pra vocês. Eu gosto de esconder aqui, né, dessa forma ela fica escondidinha e não aparenta. Eu tenho uma técnica que eu uso pra gente fazer e já ir finalizando o acabamento, mas como é uma técnica meio complicadinha, por enquanto eu ainda não vou passar ela pra vocês, mas futuramente, né, quando vocês pegarem uma experiência aí melhor com amigurumis, eu passo essa dica pra vocês que também é bem legal. Mas esconder o fiozinho assim não tem perigo, não vai aparecer e nem nada, tá? Então, vamos dar início à nossa próxima carreira. A carreira de número 5, tá? Nós iremos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição e mais 5 pontos baixos, tá? No final dessa carreirinha aqui, nós precisamos ter 11 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo, a nossa diminuiçãozinha, tá? Aqui nós iremos fazer somente uma diminuição, tá? E agora, mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, tá? E assim tá ficando o nosso bracinho, tá? Vamos dar início à nossa próxima carreirinha agora. A nossa próxima carreirinha é bem parecida com a anterior, tá? Vamos fazer junto aqui. 3 pontos baixos. Certo? Aí, nós fazemos uma diminuição. E agora, um ponto sozinho. Se ficar mais difícil, dobrem assim, tá? E um ponto sozinho aqui, tá? Depois que nós fazemos esses pontos sozinhos, nós iremos fazer outra diminuição no da frente, ó. Tá? E agora, nós finalizamos com
3 pontos baixos, que é os 3 pontinhos que vão sobrar aqui, ó. Tá, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Agora vai ficar bem apertadinho aqui mesmo, então legal agora vocês dobrarem assim, ó, que fica mais fácil pra gente subir esse bracinho agora, tá? Já fiz aqui no primeiro pontinho, coloquei um marcador, vou dobrar aqui, ó, você aperta assim, ó, que ele dobra, tá? Fica mais fácil agora pra gente subir. E nessa carreirinha aqui, que é a carreirinha de número 7, nós iremos fazer 9 pontos baixos. Então, será pontinho sobre ponto, tá, gente? Ó, se vocês só cuidam quando vocês dobram pra não pegar as duas laçadas, a daqui e a de trás, tá? Aí, o que que vocês fazem? Vocês introduzem a agulha e jogam ela pra cima aqui, ó. Você sabe que ela vai sair dentro do bracinho, não do outro lado, tá? Ó, um pontinho baixo. No da frente, mesma coisa, ó. Joga pra cima a agulha, pra ela não entrar do outro lado, tá? Porque agora fica meio complicado de a gente pôr o nosso dedo aqui dentro, né? Então, você dobra, introduz a agulha e joga lá pra cima. Faz a laçada, puxa e faz o ponto baixo. Aí, você abre ela pra ir girando o bracinho, tá? Ó, joga pra cima, faz laçada e faz o ponto baixo. Tá? E eu vou terminar aqui pra gente dar início à nossa próxima carreirinha, tá? Agora, gente, é a nossa última carreirinha, tá? E o que que a gente vai fazer? É a carreirinha de número 8. Eu inseri o marcador, já fiz o primeiro ponto. Nós iremos fazer 3 pontos baixos, tá? Ó, novamente, aperta o bracinho, né? Ó. Laça e joga a agulha pra cima, tá? Já fizemos os 3 pontinhos baixos. No próximo, a gente vai fazer mais uma diminuição, tá? É a última carreira e a última diminuição, tá? Opa, vamos pegar certinho aqui, que agora ele vai ficando bem complicadinho, mas a gente consegue, tá? Ó, fizemos aqui a nossa diminuição e agora restaram 4 pontos baixos. E a gente vai fazer esses, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, nós iremos fazer esses 4 pontos baixos aqui restantes, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, tá? Então, no final dessa carreirinha aqui, nós iremos ter um total de 8 pontos baixos, tá? E vamos fazer a última carreira, que é ponto sobre ponto, tá? Então, você finaliza aqui e faz a última carreirinha com ponto sobre ponto, que é a carreirinha de número 9, que são com 8 pontos baixos. Depois, você repete todo esse processo fazendo os 2 bracinhos, né? Porque nós precisamos de 2, pra gente dar início, então, às nossas perninhas e o rabinho, e pra gente montar e finalizar o nosso ursinho, tá? Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu finalizei aqui o meu bracinho, né? Fiz a última carreira, que era ponto sobre ponto, 8 pontos baixos. E ficou assim, eu não gosto de pôr enchimento no bracinho, tá? Se vocês preferirem, pode pôr, mas eu não gosto, porque eu acho que assim ele fica mais molinho, mais bonitinho. E o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar isso aqui pra ficar mais fácil pra costurar depois, tá? Eu gosto de fazer essa técnica. E nós iremos fazer 3 pontinhos baixos aqui pra fechar, tá? Então, nós dobramos aqui, né? E deixamos esse ponto bem aqui no início aqui, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai introduzir no primeiro ponto da frente e no primeiro ponto de trás, tá? Dessa forma aqui. Agora, você pega os 2, tá? Aí, você laça e faz um ponto baixo aqui, fechando, tá? Novamente, ó, o ponto da frente e o ponto de trás, tudo junto, tá vendo? E faz um ponto baixo. Ó, laça o da frente aqui, introduz a agulha por aqui e já pega os 2 juntos, ó. E laça e finaliza, então, aqui com 3 pontos baixos, tá? E vem aqui no finalzinho, ó, e faz um baixíssimo. E aí, a gente tira um fio aqui, assim, mais ou menos assim, né? Que o bracinho não é tão grande. E
finalizamos o nosso bracinho. Olha só que bonitinho, tá? Eu vou fazer o meu outro bracinho aqui e eu volto pra gente fazer as nossas perninhas. Vamos dar início, então, às nossas perninhas, tá? Vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós iremos colocar 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e vamos dar início à nossa segunda carreirinha, tá? Já fiz o nosso primeiro ponto aqui, coloquei um marcador. E nessa segunda carreirinha, nós iremos fazer aumentos, tá? 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Então, nós teremos um total no final dessa carreirinha aqui de 12 pontos baixos, tá? Então, em cada ponto de base, nós iremos fazer aumentos, tá? Que são 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? E eu finalizei aqui, vamos fechar um pouquinho o nosso anelzinho, a gente puxa aqui, ó, pra dar uma fechadinha e vamos dar início pra carreira de número 3. Na carreira de número 3, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? E no final dessa carreira, nós precisamos ter um total de 18 pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro, coloquei um marcador e vamos fazer o segundo, que o segundo é um aumento, tá? Então, é um ponto sozinho e um aumento, tá? Um ponto sozinho e um aumento. Dessa forma, nós iremos percorrer por toda a nossa carreirinha, tá, gente? Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Então, eu vou finalizar a minha carreirinha aqui e volto pra gente dar continuidade na nossa perninha. Eu voltei aqui, gente, antes de eu colocar meu marcador, porque essa carreirinha agora, que é a carreira de número 4, a gente vai fazer ela um pouquinho diferente, tá? Como eu quero um pezinho mais achatadinho, mais bonitinho, o que a gente vai fazer? Nós iremos pegar, tá? Somente na alcinha de trás do ponto, tá? Reparem que todo ponto ele tem a alcinha da frente, que é onde a gente costuma fazer as diminuições, e a carreira de trás, a alcinha de trás. E nessa carreirinha nós iremos pegar somente essa alcinha de trás aqui, tá? Nós iremos deixar essa alcinha da frente, tá? Então, nós vamos introduzir aqui o nosso primeiro ponto e fazer um ponto baixo, tá? Ó, dessa forma aqui. Aí, nós iremos inserir o nosso marcador. E aqui será ponto sobre ponto, tá? Então, em cada pontinho de base aqui, que são 18 pontos, nós iremos pôr ponto sobre ponto. Porém, pegando somente na alcinha de trás aqui, ó, do ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês, ó. Só nessa alcinha de trás, ó. E por quê? Porque aqui vai ficar um relevo bem bonitinho, tá? Ó, novamente. Somente na carreirinha de trás, tá? Ó. E dessa forma, nós iremos percorrer por toda essa carreira, tá, gente? Com 18 pontos baixos, sem aumento, sem diminuições, tá? Ó. Deixa eu virar esse aqui pra vocês verem que, ó, vai ficando um relevinho, tá vendo? Daí ele vai ficando um quadradinho assim, ó. Olha que bonitinho, tá? E aí ele fica com essas alcinhas aqui, ó, pra fora. Tá? Então, eu vou finalizar a minha aqui e volto pra gente dar início à nossa próxima carreira. Então, eu finalizei aqui a nossa carreirinha toda. Olha que bonitinha que ela ficou toda tipo em relevinho, tá vendo? Ó. E agora, nós iremos fazer uma sequência de 2 carreirinhas retas, tá? Novamente, de 18 pontos baixos. Porém, essa aqui agora, a gente vai pegar, ó, as 2 laçadinhas normalmente, tá?
como a gente vinha fazendo. Então, será a carreira de número 5 e 6, 18 pontos baixos novamente, porém, pegando, tá? As duas laçadinhas, normalmente, tá? Sem aumentos, sem diminuições, somente ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer as minhas duas carreirinhas aqui e volto pra gente dar continuidade na nossa perninha, tá? Já finalizei praticamente aqui, ó, essa carreira. Vou fazer mais uma e volto pra gente continuar a nossa perninha. Fiz aqui então, né, a outra carreira. E agora, nós iremos dar início à carreira de número 7, que será 6 pontos baixos, 3 diminuições e 6 pontos baixos. E como que a gente vai fazer essa carreirinha? Eu vou fazer ela aqui com vocês, tá? Nós fizemos o nosso primeiro ponto, inserimos o marcador. Nós iremos fazer primeiramente 6 pontos baixos, tá? Sozinhos, normal, tá? Ó, já fiz 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, nós iremos fazer uma sequência com 3 diminuições, tá? Todas juntas aqui. Como que a gente faz? Nós fazemos a nossa diminuição normalmente, tá? Ó, laçamos, né? Os 2 fios, passamos por dentro dele e fechamos. O que vai mudar é que você vai fazer ela novamente no ponto da frente, ó. Tá? Ó, dessa maneira aqui. E mais uma vez. Tá? Porque aqui a nossa perninha tá fechando, né? Então, por isso que nós precisamos fazer essa sequência de 3 pontos baixos. Opa, de 3 diminuições. E agora, para finalizar essa perninha, nós iremos fazer mais 6 pontos baixos, tá? Aqui é sem diminuições, só ponto sobre ponto, tá? Eu vou mostrar para vocês como tá ficando a perninha, porque daí ela vai fechando, vai ficar parecendo uma botinha. Olha só que bonitinha. Tá vendo? Ó. Então, vamos dar início agora à nossa próxima carreirinha. Então, eu já coloquei aqui o marcador e agora a carreirinha de número 8, tá? Nós iremos fazer 5 pontos baixos, tá? Uma diminuição, um ponto normal, outra diminuição e mais 5 pontos baixos. E eu vou fazer ela aqui com vocês novamente, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, com 5 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, nós fazemos a nossa diminuição, né? E depois dessa diminuição, nós fazemos um ponto baixo, normal, tá? E agora, outra diminuição, tá? E agora, finalizamos com 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e 4 e 5 pontos baixos, tá? Dessa forma aqui. Finalizamos nossa carreirinha e vamos dar início à nossa próxima carreira. Já fiz o meu primeiro ponto, agora é a carreira de número 9. E mais uma vez faremos uma repetição de 4 pontos baixos, uma diminuição, um ponto sozinho, outra diminuição e 4 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer aqui juntas. 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos, certo? Aí, faremos uma diminuição, um ponto sozinho e mais uma diminuição. E finalizamos aqui, né, esses 4 pontinhos restantes. 1, 2,
3 e 4 pontinhos baixos. Tá vendo que, ó, tá formando certinho o pezinho do nosso ursinho. Olha que bonitinho que ele tá ficando, tá? E como nós fizemos aquele relevinho embaixo, ó, ele fica retinho aqui, ó, tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Ó, vamos agora dar início à nossa próxima carreira. Agora, nossa última carreira de diminuições, tá? E vamos fazer aquela sequência novamente, que é bem parecida, né? Só que essa aqui será 3 pontos baixos, uma diminuição, um ponto baixo e mais outra diminuição e mais 3 pontos baixos. Então, vamos fazer juntas novamente. Ó, 3 pontos baixos, já fiz um, né? Coloquei o marcador, agora o segundo e agora o terceiro, certo? E agora, nós iremos fazer a diminuição, tá, gente? Aqui fica bem complicadinho, mas a gente consegue, tá? E no próximo da frente, o ponto sozinho. No próximo, outra diminuição. Certo? E finalizamos com 3 pontos baixos, ó. 2 e o último 3 pontos baixos. Reparem que meu dedo já nem consegue mais entrar aqui direito, né? Mas olha que bonitinho que vai ficando a botinha. O pezinho do nosso ursinho, né? E agora vamos dar início à nossa próxima carreira. Agora, gente, eu vou dobrar aqui, né? Pra poder finalizar a nossa perninha. E nós iremos fazer 2 carreirinhas retas, que é a carreira de número 11 e número 12, com 9 pontos baixos, tá? E daí finalizamos as nossas perninhas. Então, vamos lá, ó. Carreiras de ponto sobre ponto, tá, gente? Tá? 2 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá? Tomem cuidado agora aqui que o buraco tá bem pequenininho, né? Ó. Mas a gente consegue, tá? Então, eu já fiz a minha primeira aqui com vocês. E vou fazer a próxima e volto aqui pra gente finalizar essa perninha juntas, tá? Diferente, gente, da nossa perninha, do nosso bracinho, nossa perninha, eu vou pôr um pouquinho de enchimento, tá? Mas somente aqui embaixo, nessa parte onde fica o pezinho. Então, eu vou tirar o marcador aqui pra facilitar. Por mais que o buraquinho ficou fechadinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai empurrar com o dedo aqui na entradinha e vamos ao auxílio da agulha, ó, e colocar lá dentro, ó, empurrando assim que ela vai ajudando a gente a introduzir o nosso enchimento dentro do nosso pezinho, tá? Mas lembrando também que não é muito, tá? Porque a gente vai fechar essa perninha aqui de um jeito que eu vou mostrar pra vocês, que esse tornozelinho dele aqui não pode estar cheio, tá, gente? Então, vamos pôr somente embaixo mesmo, cuidado pra não deixar aqui oval, tem que ficar retinho, tá? Então, vamos pôr só mais um pouquinho aqui, nesse pezinho, tá? Ó, coloca aqui na entradinha e pega o auxílio da agulha e vai, ó, colocando pra dentro dessa maneira aqui, tá? Isso aqui também é o suficiente, tá? Não coloquem mais do que isso, porque senão vai ficar muito cheio e não vai ficar bonitinho, ó, tá? Olha que bonitinho que ficou. Agora, nós iremos fazer o quê? Fechar essa perninha, tá? Porque como eu quero o nosso ursinho em pé, que ele vai ficar em pezinho, dessa forma, né? Então, nós iremos ter que fechar de lado, tá? Se ele fosse ficar sentadinho, nós teríamos que fechar dessa forma, deixa eu pegar o corpinho aqui, pra pôr embaixo do corpinho dessa maneira aqui, né? Vamos pôr assim, fica mais fácil. Se ele fosse ficar sentadinho, nós teríamos que fechar ele deitado assim, pra ficar assim, né? Mas como eu quero deixar ele em pé, então a gente vai costurar aqui do ladinho assim, ó. Então, nós precisamos fechar aqui do lado, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Assim que você terminar, a gente faz mais um ponto aqui, tá? Pra poder ficar certinho desse lado. E o que que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui, ó, e fechar a perninha com que ela fique certinho pra frente, assim, ó. Tá? O pezinho pra frente.
Então, nós iremos fazer aqui, ó, introduzir aqui no primeiro ponto do lado e no primeiro ponto do outro lado. E vamos fazer nosso primeiro ponto baixo. Aqui novamente, ó, você introduz aqui, ó, e faz o seu segundo ponto baixo, o terceiro, tá? E o quarto ponto baixo. Tá? E finaliza com no da frente aqui, ó, pode pegar uma alcinha aqui, ó. E finaliza com ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, tá vendo, ó? Com a pontinha da perna pra frente. Deixa eu deixar viradinho que dá pra ver melhor, tá vendo? Tem um biquinho aqui pra frente, tá? E dessa forma vai ficar a nossa perninha. Daí a gente corta um tanto que dê pra gente costurar, não precisa ser muito longo, mas também não muito curto, tá? E dessa forma, nós iremos fazer duas perninhas também, tá? Então, eu vou fazer a minha outra perninha, depois eu volto pra gente continuar aqui e finalizar o nosso corpo. Então, pra gente finalizar o nosso corpo, depois a gente vem pra gente montar e finalizar ele, nós iremos fazer um rabinho, tá? Pra esse ursinho ficar bem bonitinho mesmo. Então, a gente vai fazer até um rabinho pra ele. Pra gente fazer esse rabinho, nós iremos fazer o nosso anel mágico, colocar dentro dele aqui 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 6 pontos baixos dentro desse anelzinho mágico, que é a nossa carreirinha de número 1, né? Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e dar início à nossa segunda carreirinha, tá? Eu já fiz aqui, ó, nosso primeiro ponto baixo. E nessa segunda carreirinha, nós precisamos pôr aumentos nela, tá? Então, será 12 pontos baixos. Então, será 6 aumentos, tá? Então, a carreirinha de número 2 será aumentos por toda a carreirinha, tá, gente? Então, finalizamos aqui, então, nossa segunda carreirinha. E vamos dar início à nossa terceira carreirinha. Eu já coloquei o meu marcador, fiz o primeiro ponto. E agora, nós iremos fazer um ponto e um aumento, tá? Por toda a carreirinha. Eu já fiz um ponto. E agora, um aumento. Um ponto sozinho e no próximo, um aumento, tá? Nós iremos fazer isso por toda essa carreirinha aqui, tá? Então, um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês pra gente dar início à nossa próxima carreira. Terminei aqui então, já fiz o meu primeiro ponto, coloquei um marcador. E agora, nós iremos fazer a carreira de número 4 e a carreira de número 5 com pontos sobre pontos, tá? Então, serão duas carreirinhas retas, tá, gente? Sem aumentos e sem diminuição. Carreirinhas retas, tá? Então, eu vou fazer as minhas duas carreiras, a 4 e a 5. E eu volto aqui pra gente finalizar esse rabinho aqui juntas, tá bom? Fiz aqui, então, minhas duas carreirinhas retas. Vou cortar um pedacinho desse fio aqui pra ele não me atrapalhar, tá? Que a gente já vai fazer a nossa última carreira. E nessa última carreira, nós iremos fazer ela com um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 6, ela vai ter um final de 12 pontos no final dela, tá? Então, nós já fizemos o primeiro ponto. O segundo, nós iremos fazer uma diminuição, tá? Então, no próximo, um ponto baixo e no próximo, uma diminuição, tá? Então, essa carreira é somente isso. Um ponto baixo, uma diminuição. A gente finaliza ela e a gente deixa um pedaço de linha pra gente estar costurando o nosso rabinho, tá? Então, eu vou finalizar aqui e volto pra gente finalizar esse rabinho juntas.
Gente, eu já tô aqui com todas as peças, tá? A cabeça, o corpinho, as duas perninhas, os dois bracinhos, as duas orelhas, nosso focinho e o nosso rabinho, tá? Mas por onde que a gente vai começar? Primeiramente, eu acho que fica mais legal, mais fácil, na verdade, a gente começar unindo o corpo com a cabeça, tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui os meus alfinetes que eu vou usar, porque a gente precisa marcar isso aqui para facilitar na hora da nossa costura. Então, essas partes que ficam a linha são a parte de trás, né? Igual do corpinho, joga para trás. E a cabecinha também, que a gente sabe que é a parte de trás. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos encaixar aqui, ó. Com uma mão você segura a cabeça e com a outra mão você segura o corpo. Desta maneira aqui. Porque nós iremos colocar os alfinetes aqui, tá? Pra gente poder segurar esse corpo, pra gente poder vir costurando depois, tá? Então, a gente vai agora introduzir os nossos alfinetes. Eu costumo inserir de baixo pra cima, tá? Então, a gente vai introduzir aqui nosso primeiro alfinete, tá? Não tem uma sequência exata, é simplesmente pra ficar seguro aqui, pra gente poder costurar depois, tá? Ó, a gente insere aqui dessa forma, ó. Só pra gente poder costurar depois esse corpo aqui na cabeça, né, ó. A gente vai encaixando aqui pra ficar certinho a costura da cabeça com a costura do corpo, tá? Ó. Então, a gente coloca mais um aqui, tá? Dessa forma aqui, tá vendo? A gente já introduziu e deixamos firme. Agora a gente vai costurar isso aqui juntos, tá? Antes da gente costurar o corpinho, meninas, a cabeça sobrou um fio aqui. A gente não vai usar o fio da cabeça, nós iremos usar o fio do corpo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir a nossa agulha e jogar ela aqui pra cima, aqui, ó, tá? Aleatoriamente, não tem necessidade de um lugar específico, tá vendo? Agora, a gente vai inserir aqui no mesmo ponto que ele saiu e vamos jogar aqui pra trás agora, tá? Pronto, dessa maneira, nós já escondemos esse fio, tá, gente? É só isso. Se vocês deixaram um fio longo na cabeça, igual eu, somente isso, tá? E agora que a gente vai pegar o fio do pescoço pra gente costurar aqui em volta do nosso corpinho, tá? Já coloquei aqui a nossa linha na agulha e eu vou virar ele de ponta cabeça aqui para facilitar para nós na hora da costura. Então, como que eu faço essa costura de unir o corpo com a cabeça? É muito prático, tá? Não tem um bicho de 7 cabeças. Logo no ponto abaixo que a gente finalizou, aqui a gente vai inserir no ponto aqui, ó, da cabeça, tá? Ó, nós inserimos por debaixo do ponto da cabeça, tá? E puxamos ele até o final. E agora, nós iremos inserir em um ponto do pescoço, igualzinho, ó, tá? Ó, por baixo do ponto. Igualzinho nós fizemos no corpo, tá? E vamos puxar. Novamente aqui no pescocinho, na cabeça, ó, um ponto por baixo, você introduz a agulha por baixo do ponto, ó. Tá? Dessa forma aqui, e puxa, tá? Agora a gente tira o primeiro alfinete e passa por debaixo do ponto aqui do pescocinho, ó. Tá? E somente isso, gente, que a gente faz em todo esse corpinho. Puxa até o final da linha. Ó, agora debaixo da cabeça aqui, ó. Ó, por baixo do ponto, gente, ó, por baixo, tá vendo? Ó. E puxa. Vamos tirar o próximo alfinete e vamos, ó. Agora você vai ver de pertinho aqui, ó. Introduz por baixo do pontinho aqui, ó, do pescoço. E assim você também faz na cabeça. Ó. Agora a gente pode já puxar um pouquinho pra trás que ele tá firminho, ó. Vem na cabeça, mesma coisa. Introduz a agulha, ó, por baixo do pontinho, tá vendo? E puxa. Tá? Agora tiramos o próximo alfinete, tá? E vamos aqui no pescoço, ó.
tá? E isso, tá? É até o finalzinho da carreira, tá? Então, até a gente prender todo esse pescocinho aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu até o final. Depois eu volto pra gente finalizar juntas aqui, tá? Ó, finalizei aqui, ó, gente, ó, tá todo costuradinho, tá vendo? Não tem nenhum alfinete. Só que sobrou uma linha, né? E o que que a gente faz? A gente introduz, onde ela tá vindo, a gente introduz ela e joga lá pra trás da cabecinha aqui, ó, tá? E dá uma boa puxadinha aqui, ó, tá? Agora a gente pega da onde saiu da cabeça, introduz no mesmo buraquinho e vamos jogar aqui embaixo, aqui, ó, pro bumbum dele aqui, ó. Ó, tá vendo? Pronto, agora a gente só corta aqui, que a gente escondeu esse fio aí pra dentro do corpo, não tem problema nenhum. E tá costurado aqui o nosso pescocinho com o nosso corpinho, com a nossa cabecinha, tá? Agora a gente vai fazer os detalhes aqui da cabeça. Vamos colocar o nosso focinho, então, aqui no lugar onde a gente quer que ele fique. A gente também vai colocar com os alfinetes, tá? Porque os alfinetes são essenciais pra gente não costurar errado ou ficar torto ou algo do tipo, ó. Eu quero mais ou menos aqui, assim, ó, o nosso focinho, tá? Então, eu seguro ele agora e vou introduzindo os alfinetes, tá? Dessa forma aqui, ó, que eu quero ele mais ou menos aqui, né? Mais ou menos não, é aqui que eu quero ele. E a gente vai colocando os alfinetes mesmo só pra segurar e não sair a hora que a gente estiver costurando, tá? Isso aqui é o suficiente de alfinetes, ó. E agora nós iremos costurar esse focinho no rostinho, tá? Então, pra gente costurar, vou virar de ponta cabeça aqui novamente. Gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Embaixo daqui, ó, desse pontinho onde a gente finalizou, a gente vai introduzir a linha na cabeça aqui, ó, de um ponto embaixo aqui, ó, tá? Da cabecinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu puxar mais aqui pra vocês, ó, tá vendo que tá por baixo do ponto? Então, a gente vai introduzir ele debaixo do ponto, tá? O que vai mudar agora aqui é que a gente vai pegar agora dessa forma a alcinha aqui, ó, tá? Do focinho. Em vez de a gente pegar por cima dele aqui também, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó, tá? Vamos puxar. Aí você pega o focinho, vira novamente de ponta cabeça e insere debaixo do ponto da cabeça, tá? E puxa. Aí você vira o ursinho novamente, introduz aqui, ó, nossas duas alcinhas do ponto da frente, ó, tá vendo? Aí você vira o ursinho e pega o próximo ponto debaixo aqui, ó, dele, tá? Ó, debaixo do ponto. Tá? Só isso aqui que vai mudar um pouquinho da costura do pescoço, tá? Ó, mais uma vez aqui, ó. Introduz aqui nessas duas laçadinhas do focinho, puxa bem, tá, gente? Ó, vamos tirar esse marcador, esse alfinete daqui e vamos introduzir no próximo ponto da cabecinha, debaixo do ponto, gente, tá? Ó, debaixo. E aqui a gente pega e puxa bem, tá? Ó, novamente, debaixo aqui, ó, do ponto do focinho. Aí você vira e introduz aqui, ó, debaixo do ponto da cabeça, tá? Vou fazer pelo menos metade desse focinho aqui com vocês, tá? Novamente, ó, debaixo do ponto do focinho e debaixo do ponto aqui, ó, da cabecinha. Por isso que nós colocamos esses alfinetes, porque eles nos ajudam a que o focinho não ande no rosto, tá vendo? Olha que legal. Aí a gente vai conseguindo costurar certinho, porque ele tá bem firme, tá? Então, aqui novamente, ó, um pontinho no focinho, na alcinha aqui, ó, pega as duas alcinhas.
Aí você vira o ursinho e introduz aqui, ó, debaixo do ponto da cabeça, tá? E isso a gente vai fazendo essa carreira inteirinha, tá, ó? Vamos tirar esse alfinete daqui também. Introduz aqui, ó, debaixo das duas alcinhas do focinho, tá vendo? Aí você vira o ursinho e introduz debaixo do ponto aqui, ó. Quando a gente chegar no olhinho, a gente tem que tomar cuidado pra não entrar debaixo do olho, tá? Ó. Então, vamos fazer aqui um lado, um olhinho pra vocês verem, depois o outro lado vocês fazem, tá? Ó, novamente. Debaixo aqui do focinho. E quando chegar aqui pertinho do olhinho, vocês vão bem na beiradinha aqui, tá, gente? Ó. Bem na beiradinha aqui, ó. Debaixo do pontinho da cabeça, tá vendo? A gente tá bem na beiradinha do olho aqui, ó. Ó, você vai fazer bem aqui embaixo do ponto pra na frente do olhinho aqui, ó. Eita, pera aí, gente. Opa, que aqui é meio complicadinho, mas a gente consegue, tá? Ó. Vendo? E agora a gente introduz aqui novamente, tá? E dessa forma nós iremos percorrer, tá, gente? Por todo esse espaço aqui que a gente demarcou aqui no nosso focinho, tá? Ó. E quando chegar aqui, antes de eu fechar, eu volto com vocês porque eu gosto de pôr um pouquinho de enchimento nesse focinho. Então eu volto, ó, pode ver que não fica aparecendo as costuras, não fica feio, fica bonitinho. Por isso que é um pouquinho mais chatinho aqui, mas não fica aparecendo aquelas costuras feias aqui. Então quando chegar no final aqui, eu volto pra gente colocar um pouquinho de enchimento e terminar juntas esse focinho, tá? Então, eu fiz aqui, ó, pode ver que ficou, olha que bonitinha a nossa costurinha do focinho, né? Então, aqui, ó, ainda tá abertinho. Deixa eu tirar esse alfinete daqui. Ó, podem reparar que ainda tem, deixa eu abrir aqui, ó, um buraquinho. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de enchimento aí dentro desse focinho, ó. Separem bem um pouquinho assim. E vamos colocar um pouquinho aqui dentro, pra esse focinho ficar mais bonitinho. Ó, vamos colocando aqui dentro de pouquinho em pouquinho também. Aqui a gente também não pode pôr muito, tá, gente? É só mesmo pra esse focinho ficar com cara de focinho, né? Não gosto daqueles focinhos rentes no rosto. Então, eu gosto mesmo de fazer esses detalhezinhos e vamos pôr esse restinho aqui. É só isso, tá, gente? Bem pouquinho mesmo, só mesmo pra fazer... Ó, um voluminho assim, ó, deixa eu pôr ele de ladinho, ó, que bonitinho, né? E agora eu vou finalizar esses pontinhos aqui que faltaram. E daí a gente volta pra gente já marcar as nossas orelhinhas, tá? Então, pra gente marcar as nossas orelhinhas é basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai medir mais ou menos aqui onde a gente quer que fique as nossas orelhas, né? Ó, vamos olhar assim pra que não fique tortas, eu vou... marcar aqui, depois a gente conta certinho quais são os pontos de distância aqui, né? Então, eu introduzi um alfinetinho aqui. Vou olhar aqui mais ou menos perto da cabeça, aqui em cima, e vou introduzir outro alfinetinho aqui. Dessa forma, tá? Ó. Agora eu vou colocar outro alfinete aqui no meio, vai ficar mais firme, tá vendo? Então, a gente... vai fazer isso também do outro lado, mas pra gente fazer, a gente precisa contar pra ficar meio que certinho aqui do outro lado. Então, a gente colocou do olhinho, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos do olhinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, foi mais ou menos aqui, ó. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outra carreirinha pra cima. Então, mais ou menos aqui que a gente colocou essa aqui, né? Então, vamos colocar a outra aqui também, ó. Aí, a gente coloca ela aqui, introduz o nosso alfinete aqui em cima e tira esse alfinete daqui e a gente prende ela aí, tá? A gente olha se ficou bem parecida com a do lado, pra saber se não ficou torto, né, ou algo do tipo. Porque depois que a gente costurar, se ficou torto, Deus o livre, né?
Já marquei aqui, então, as nossas orelhinhas. E agora a gente vai começar a costurar ela, tá? A gente vira de ponta cabeça assim também. E a gente vai vir debaixo do nosso alfinetinho aqui, ó. E vamos fazer um ponto, igual a gente faz normal, tá? Por baixo, ó. Por baixo do alfinete, tá? Que a gente já vai tirar ele daí. Opa! Ó, por baixo, tá? Aí a gente tira esse primeiro alfinete daqui e vamos prender nosso primeiro ponto da orelhinha, tá? Aí a gente vai dobrar a nossa orelhinha pra trás. Lembra que ficou aquelas alcinhas, né, que a gente fez aquela hora. Então, por que eu deixei lá? Pra vocês verem como que vai ficar mais fácil agora pra gente fazer essa costura. A gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, de baixo pra cima, nessas alcinhas. Tá vendo? E agora, vamos fazer um ponto aqui, ó, por baixo, introduzir ela por baixo do ponto aqui, ó. Igual a gente fazia nas outras costuras, tá? Aqui a gente faz pra cima, né? E aqui a gente volta e passa por debaixo do ponto aqui, ó. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai costurar. Eu vou costurar uma orelhinha aqui com vocês e a outra vocês fazem aí, tá? Ó, mais uma vez. A gente introduz a agulha aqui, ó, de baixo pra cima, nessas alcinhas, ó, tá? Aí a gente volta com a agulha e passa ela por debaixo do ponto na cabeça, tá? E é isso aqui somente, ó. Introduz de baixo pra cima, na orelha e no pontinho da frente aqui, ó, do anterior na cabeça, tá? Isso a gente vai fazer até o finalzinho da nossa orelha, tá? Ó, de baixo pra cima na orelha e na cabeça, debaixo do ponto da frente do anterior, tá? Isso até o finalzinho. A gente finaliza e puxa bem aqui, tá, gente? Ó. Depois que você passa aqui, ó, você puxa bem, tá? Ó, dá uma boa puxada, assim, pra ficar bem firminha a costura aqui. Tiramos o nosso último alfinete, mesma coisa, tá, ó. De baixo pra cima, opa, escapuliu aqui. Eu vou passar o meu fio, e daí, depois que a gente passar o nosso fio, o que que a gente faz? Joga ele pra trás da cabeça, igual a gente fez, né, com os dois outros. Mas eu volto aqui pra mostrar pra vocês, que eu ainda não finalizei aqui, tá meio erguidinho, tá? Ó, sobrou a linha aqui, ó, da orelhinha, a gente vai jogar aqui pra trás, aqui da cabeça, ó, tá? E dessa vez a gente não vai cortar ainda, a gente vai deixar aqui. Porque a gente vai fazer a mesma coisa com essa orelha de cá, jogar aqui também, daí a gente vai amarrar as duas linhas, das duas orelhinhas, tá? E ó, que bonitinho que ficou a orelhinha costurada. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo desse lado, tá? E depois a gente volta pra gente dar início nos braços, nas perninhas, tá bom? Chegamos aqui então no finalzinho, a gente vai jogar lá atrás, igual eu falei, tá? Ó, vamos jogar junto com essa orelhinha aqui, tem que sair dentro do mesmo lugar que a outra linha saiu, tá? Por quê? Porque a gente vai unir agora essas duas linhas e vamos dar um lacinho, um nó bem forte aqui, pra gente não correr o risco de ter algum problema, tá? Ó, aperta bem aqui, tá? Ó, e vamos dar outro nozinho, tá? Bem firme também. Aí a gente corta isso aqui que sobrou e vamos pegar a nossa agulha. E tá vendo que ficou um nozinho? Vamos esconder esse nó pra dentro da cabeça, tá, gente? Esse nó não pode ficar pra fora. Então, a gente empurra aqui, que a gente consegue esconder ele dentro da nossa cabecinha, tá? Ó. Depois a gente enfia num ponto aleatório aqui, empurra a cabecinha assim, ó. Ele ficou escondidinho aqui, tá? Então, as nossas orelhinhas já estão fixas na cabecinha, né? Então, agora a gente vai colocar os nossos bracinhos aqui, tá? Mesma coisa, então, os bracinhos a gente vai marcar eles aqui,
tá? Ó, bem na direção da orelha, pra não ficar torto, tá? E vamos colocar o alfinete aqui um pouquinho pra baixo, tá? Ó, pra não atrapalhar a gente na hora da nossa costura, tá? Vamos pôr 3 alfinetinhos aqui, tá? Ó, isso você vai fazer do mesmo jeito do outro lado, tá? Ó, um lado e do outro lado, tá? Vamos pôr aqui, então, os 3 alfinetinhos. E, ó, como que ficou os bracinhos dele. Tá vendo? E agora a gente vai costurar. Eu vou costurar um lado, depois o outro lado vocês fazem aí, tá? Então, eu vou colocar minha linha na agulha e volto pra gente costurar. Coloquei, então, aqui a minha linha na agulha. E aqui, gente, a mesma coisa, ó. Vamos virar um pouquinho a cabecinha assim. Aí, a gente vai fazer um ponto embaixo do ponto aqui, ó, na cabeça. Iremos introduzir de baixo pra cima, aqui, ó, no primeiro ponto da patinha. Vamos jogar pra cá que fica mais fácil, ó. No primeiro ponto aqui da patinha, tá vendo? Ó. Bem parecido com a orelha, né? Vamos puxar aqui agora, bem firme. Novamente, um pontinho na cabeça, aqui, ó. Por baixo aqui no pescocinho, ó. Tá? E mais um pontinho aqui, ó, no nosso bracinho, tá vendo aqui, ó? Tá? E isso a gente vai fazer até o final do nosso bracinho. São poucos, né? Acho que é 4 pontinhos aqui só, se eu não me engano. Né? Ó, mais um. Braço, depois no corpinho. Ó. E vamos pro último aqui. Novamente, ó. Por baixo. Aqui a gente pega por cima do pontinho dos vizinhos, ó. E a gente vem no pescoço agora. E passamos por baixo do ponto, novamente. Certo? Aqui também, tá? A gente vem pelo mesmo lugar que ele tá, ó. A linha tá. E vamos jogar aqui pra baixo do bumbum dele. Tá? Que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a orelhinha. A gente vai puxar as 2 linhas dos 2 bracinhos e vamos amarrar ela aqui embaixo, tá? Ó, você pode tirar agora os alfinetes. Que esse bracinho aqui, ó, já tá costuradinho, tá? Ó. Bonitinho, né? Ele pode ficar aqui, pode abrir, pode apertar, ó, que legal. Por isso que eu não gosto de encher aqui, ó. Se tivesse cheio, a gente não conseguia fazer isso. Ele ia ficar pesado, tá? Então, eu vou costurar aqui o meu outro bracinho e volto pra gente finalizar ele aqui e dar início à nossa perninha. Ó, gente, já costurei os nossos 2 bracinhos, ó. Que bonitinho. E já joguei a linha aqui atrás também, ó. Tá vendo que tá as 2? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós iremos dar um nó primeiro. Uma apertadinha nele. E outro nozinho, tá? Aí, nós cortamos esses restos, bem curtinho. Pegamos a nossa agulha e iremos esconder, que ficou um nozinho aqui, ó. Só empurrar pra dentro, ó. Ele já esconde aqui, tá? Então, os nossos bracinhos, ó, já estão costurados. Como eu disse, pode ficar assim, pode ficar, ó, fechadinho. Você pode puxar ali pra baixo, pode puxar ali pra cima. Olha que legal. Tá? E agora eu vou vir aqui pra gente marcar as nossas perninhas. Pra gente costurar, então, o nosso ursinho, a gente vai marcar, fazer as marcações ali mais ou menos onde a gente vai querer ficar as perninhas dele, né? Então, eu coloquei aqui, né, os alfinetes, vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª fileirinha, tá? Bem debaixo do bracinho dele aqui, ó, tá? E mesma coisa do outro lado, no rumo do braço. Então, foram 6 carreirinhas a partir de baixo do bumbum aqui, tá? Daí, vocês centralizam certinho. E agora, a gente vai dar início a essas costuras aqui. Então, vamos começar juntas aqui, tá?
A costurinha da perna é bem semelhante com a costurinha do braço, tá? Ó, nós introduzimos a nossa agulha debaixo do pontinho aqui, ó. Tá vendo onde tá o nosso alfinete? Então, debaixo aqui, na carreirinha onde a gente centralizou, nós iremos introduzir a nossa agulha por baixo do ponto aqui, ó. E vamos passar aqui pra frente, ó. Opa! Essa agulha sem ponta, eu tô tão acostumada com a outra, ó. Tá vendo? E vamos puxar. A partir disso, nós iremos introduzir aonde tá aqui, deixa eu tirar, o nosso alfinete, tá? Ó, de baixo pra cima. Vamos introduzir aqui, ó. Tá vendo? O nosso primeiro pontinho aqui, tá? E agora nós iremos pro ponto da frente aqui, novamente. Você introduz aqui, ó. Tá vendo? A sua agulha de ladinho, tá? E aqui você volta dessa maneira aqui, ó. Eu vou fazer por toda a minha perninha aqui, tá? Do outro lado vai ser da mesma maneira. E assim que eu finalizar as duas perninhas, eu volto pra gente dar início à costura do nosso rabinho, tá bom? Ó, gente, eu já costurei o outro lado. E agora eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó. Eu já introduzi debaixo do meu ponto, agora eu vou vir aqui, ó. Tá? Ó, vamos virar ele pra ficar mais fácil. E vou introduzir ele aqui, ó. De baixo pra cima, nas duas alcinhas aqui, ó. Tá? Aí a gente vai passar por aqui. E vai virar o corpo novamente e introduzir debaixo do ponto aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui. Isso a gente vai fazer por toda a nossa carreirinha, tá, gente? Vocês introduzem, ó, aqui no ponto, de baixo pra cima, ó, tá? Aí depois vocês voltam e passam por aqui, ó, debaixo do ponto aqui, assim, ó, dessa forma aqui, tá? Isso vocês vão fazer por toda a carreirinha de vocês. Vocês só tomem cuidado quando vocês forem cortar a linha pra costura, pra não deixar uma linha muito curta, ó. Eu acabei deixando uma linha muito curta. Tá me dando um pouquinho de trabalho pra mim poder costurar essa perninha, mas eu tô conseguindo. Mas deixem um fio longo, tá? Porque é um melhor sobrado que vocês tiverem esse problema de toda hora ter que ficar tirando, né, passando, ó. E dá um pouquinho mais de trabalho com a linha mais curta, ó. Mas vocês conseguem fazer, mas é trabalho, ó. Saiu de novo. Eu vou finalizar minhas perninhas aqui, depois eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, pra elas poderem ficar um pouquinho mais centralizadinhas assim, tá? Já eu volto. Eu finalizei aqui, então, né, a costurinha das minhas pernas. E o que que acontece, gente? Viu que elas ficaram bem abertinhas? Por mais que eu junte, elas ainda ficam meio abertinhas. Se você quiser deixar dessa forma aqui, ó, não tem problema, tá? É que eu gosto da perninha um pouquinho mais juntinha assim, porque ela só tá ficando assim, ó, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu cortei um pedacinho, ó, de fio marrom, tá? Da mesma cor aí do nosso corpinho que a gente tá utilizando. E o que que eu vou fazer, tá? Primeiramente, eu vou introduzir aqui no bumbum, tá? E vou jogar bem aqui, ó, praticamente na segunda fileirinha da nossa perninha, tá vendo? Ó, primeira, segunda carreirinha. E vou trazer essa linha pra cá. Lembrando, gente, deixar um pedacinho aqui, tá? Pra gente poder esconder depois. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir no pontinho da frente, tá? Ó, e jogar na perninha do outro lado aqui, tá? Na mesma segunda carreirinha, tá, gente? Pra ficar retinho, pra não ficar torto, ó. Centralizem bem as perninhas pra não ficar torto. E aí, eu vou jogar. E o que que eu vou fazer? Aqui, ó, vou dar uma leve apertadinha, tá? Leve, tá, gente? Pra não o fio daqui também não puxar tudo e sumir. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. No ponto da frente, tá vendo? E vou jogar aqui no bumbumzinho, onde saiu aquela primeira linha que eu falei pra vocês deixarem, tá? Ó. E vamos jogar aqui.
Dessa forma, o que que aconteceu? A gente prendeu um pouquinho a perninha no corpo. Olha que bonitinho que ficou, tá vendo? Ó, ficou bem presa, né? Daí a gente pega aqui, ó, dá um nozinho, bem firme. Pode dar 2, 3, a quantidade que vocês quiserem. E vamos esconder esse nozinho, empurrando ele pra dentro. Se você não quiser esconder, não tem problema, porque aqui a gente vai pôr o rabinho também. Mas eu gosto de esconder, tá? Esses fiozinhos brancos também a gente tira depois, que às vezes eles acabam saindo, é normal, tá? E mesma coisa que o bracinho. Se vocês quiserem centralizar o bracinho para deixar ele sem movimento, também vocês podem fazer. Mas com o bracinho eu acho legal a gente deixar ele em movimento. Só a perninha que às vezes você quer deixar ele paradinho, ou quer enfeitar alguma coisa, e daí ele fica aquela perninha balangando, né? E agora, gente, nós vamos centralizar o nosso rabinho aqui, tá? Ó, bem no meio, assim, do nosso bumbumzinho aqui, ó, né? Ó, mais ou menos assim, dessa maneira aqui. Centralizamos ele. Colocamos os nossos alfinetes, gente, porque sem alfinete não dá, tá? Não dá, porque pra gente poder fazer costuras e tudo mais, dessa forma ele já fica centralizado e a gente vai costurando sem ele mover de lugar, tá? Então eu vou colocar minha linha na agulha e volto pra gente dar um início juntas aqui. Então assim, meninas, mesma coisa no nosso rabinho, tá? Ó, só que o que vai mudar aqui? Nada, ó, porque nós iremos introduzir aqui debaixo do ponto, ó, do rabinho. E a única diferença aqui é que a gente vai introduzir aqui nessa de cima pra não ficar difícil, empurrando daqui, ó, de baixo pra cima, por ser um pontinho mais escondido, nós iremos passar por cima do pontinho também do rabinho, tá? Então, isso é o que vai mudar, tá, gente? Apenas, ó, introduz debaixo do ponto da bundinha, tá? E ó, vai no pontinho do rabinho da frente, introduz, ó, por cima do pontinho. É só isso que vai mudar, tá, gente? Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreirinha, tá? Passa por baixo do pontinho na bundinha e no pontinho do rabinho, por toda a carreirinha, tá? E dessa forma, a gente finaliza as nossas costuras e daremos início, né, aos acabamentos, que agora eu vou mostrar pra vocês o acabamento dos olhinhos, tá? Ó, a gente nunca acaba desperdiçando linhas que sobram, tá? Esse aqui foi minha sobra do focinho, tá? Então, eu vou utilizar ela pra mim fazer esses acabamentos dos olhinhos. Mas se no seu caso não sobrou, né, não teve sobra, você pode estar utilizando, né, um pouquinho aí que você tenha no seu novelo. E pra gente iniciar essa marcaçãozinha em volta dos olhos, que eu costumo dizer que são as expressões, né? Que fica mais legal, na verdade, dá um aspecto mais vivo ao nosso amigurumi. Nós iremos introduzir aqui, ó, bem no rumo do início dos nossos olhos aqui, só que nós não vamos introduzir aqui diretamente, nós iremos introduzir aqui de trás aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Por quê? Porque como a gente vai ter que dar um nozinho pra prender essa linha depois, e temos que esconder esse nozinho, não fica legal fazer aqui logo de início, porque senão a gente vai esconder aqui no olhinho e fica feio, né? Então, nós iremos fazer, ó, deixar aqui a nossa linha pra gente poder dar esse nó depois. E o que a gente vai fazer agora? Nós iremos contar mais ou menos aqui, ó, da onde a linha saiu. 1, 2, 3 carreirinhas e vamos introduzir aqui, ó, embaixo do olho aqui, ó. Bem nesse cantinho. E já vamos jogar do outro lado, tá? Na mesma direção, tá? Ó. Na mesminha direção do outro lado. Aí, nós viramos o nosso bichinho, puxamos a linha pra ela sair, tá vendo? Ó. Damos uma firmadinha nelas. Saiu uns enchimentos pra fora, não tem problema, depois a gente vai esconder isso, tá? E viemos do outro lado, mesma coisa, ó. Tá vendo onde a nossa linha saiu aqui? Você vai contar 1, 2, 3 carreirinhas. E vai introduzir bem aqui, ó. No início do teu olhinho, ó. 1, 2, 3.
bem no início aqui, pra ficar igualzinho do outro lado. Só que agora a gente vai jogar essa agulha aqui, ó. Tá vendo? Onde tá saindo a nossa linha aqui, essa linha branca, que foi onde a gente introduziu de início, ó. Tá vendo? Aí nós iremos introduzir aqui e puxar, tá? Ó. Vamos... Se ficou amassadinho um pouco, gente, vocês enfiam com a bundinha da agulha aqui, ó, e empurra pra cima que ele sobe, tá? Ó. Olha que bonitinho que ficou agora, né? Deu outra visão no nosso ursinho, tá? E dessa forma a gente pode brincar, a gente pode fazer outras expressões, mas como, né, estamos no início, tem algumas expressões que às vezes é um pouquinho mais complicada, a gente vai aos pouquinhos, né? Com o tempo a gente vai nos se aprimorando, né? E isso aqui já faz uma diferença no nosso bichinho, gente, ó, né? Já faz toda uma diferença na visãozinha aqui, no olhinho, né? E tudo mais. E agora a gente vai pegar, fazer o nosso nozinho aqui, ó. Como a gente sempre faz, aqui eu gosto de dar 2 nós, tá? Vamos cortar aqui bem curtinho. Bem curtinho mesmo, tá, ó? E agora, iremos pegar a nossa agulha, com a pontinha dela empurrar esse nozinho pra dentro da cabecinha aqui, ó. Esconder ele lá pra dentro. Aí. E tá prontinha a nossa expressão, gente. Olha que coisa mais fofa, né? Passei, então, aqui o meu fio preto. Mesma coisa aqui, gente. A gente nunca introduz onde tá o alfinete, porque a gente precisa amarrar isso aqui depois. Então, a gente introduz antes, tá? Então, eu introduzi aqui 3 pontinhos antes, tá? E agora eu enfio a agulha onde tá o alfinete, tá? Aí, eu tiro ele, puxo... Deixo uma pontinha ali da linha novamente, tá? E agora, antes de eu tirar esse alfinetinho, ó, eu ergo ele um pouquinho pra eu saber onde ele tá. E introduzo a minha agulha aqui, tá? Onde ele tá. Eu viro ela, ó, e já jogo aqui onde tá o outro alfinete aqui, ó, tá? O de cima. Dessa forma, eu já passo dos 2 lados. Aí, eu tiro esse e já tiro esse, tá? E a gente puxa. Então, um lado já fez a nossa primeira sobrancelhazinha. Aí, a gente vem aqui, onde tá o outro alfinetinho, ó. A gente introduz a linha aqui, agulha, né? E vamos jogar aqui pra baixo primeiro. Ó, então já fizemos nossas 2 sobrancelhas. Tiramos o alfinete, a gente limpa isso aqui, ó. Que às vezes sai, né, de dentro ali da cabecinha um pouquinho de enchimento, ó. Tá vendo? E agora, a gente vai pegar, introduz dentro do mesmo lugar que ela tá saindo, ó. E jogar aqui, ó, onde a gente deu início aquela hora, tá? Pra gente dar um nó e finalizar essa sobrancelha aqui, tá? Ó. Agora, a gente pega, dá um nó aqui, ó. Vamos dar 2 nozinhos aqui, a gente não precisa apertar pra não afundar a nossa peça, tá? Então, demos o primeiro nó. O segundo nó e a gente corta novamente bem baixinho, tá? E agora a gente empurra pra dentro novamente. Deixa eu puxar a orelhinha aqui pra vocês verem, ó. Vocês vão empurrando até que ela entra, tá, gente? Vão empurrando aí, que ela esconde, tá? Ah lá, ó. Aí você vem do lado, puxa também se for necessário, ó. Que ela esconde. E se ficou aí nos pelinhos, a gente vai tirando assim, ó, tá? Se quiser molhar um pouquinho dele e passar também, mas eu acho que não tem necessidade não, ó. Que bonitinho que ele ficou, né? Ele já ficou com os olhinhos e a sobrancelha, né? Dá mais vida ao nosso ursinho, né? Então, eu vou só vir fazer um lacinho agora pra gente finalizar, que é opcional, tá? Se você quiser ou não esse lacinho. Se for menininha, você pode pôr na cabeça, se for menininho, você pode pôr no pescoço. Mas eu vou deixar de bônus aqui pra vocês esse lacinho. E vocês podem usar ele, né, da maneira que ficar melhor pra vocês aí, tá? Então, a gente finalizou já o nosso ursinho.
Eu peguei esse azul aqui, gente, ele é amigurumi soft, tá? Mas não precisa ser especificamente a amigurumi soft ou essa cor, é porque é a que eu tinha em mãos aqui, eu achei bonitinha. E a gente vai fazer um lacinho pra pôr no pescocinho desse lindão aqui, tá? E como que a gente vai começar esse lacinho? A gente vai fazer o nosso círculo mágico, tá? Ele basicamente agora, o círculo mágico é igual, né? Só que a diferença é que agora nós iremos fazer pontos altos aqui dentro, tá? E é um ponto alto duplo, tá? E como que a gente faz isso? Nós fizemos aqui, né, o nosso círculo mágico e agora nós iremos fazer 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas, certo? Agora, em vez de vocês fazerem somente uma laçada, assim, na agulha, vocês vão fazer uma laçada e outra laçada, tá? Então, precisam de 2 laçadas na agulha. Agora, você vem dentro do ponto, laça aqui, tá vendo? A gente ficamos com 4 fiozinhos na agulha. Nós iremos laçar novamente e tirar somente 2, tá? Ainda ficaram 3. Laça novamente, tira mais 2, tá vendo? E ainda ficou mais 2 laçadinhas. Nós laçamos de novo e tiramos as 2 juntas, tá? Isso nós iremos fazer por 4 vezes, tá? Vamos fazer novamente, ó. Faz uma laçada e outra laçada. Aí nós introduzimos dentro do nosso círculo mágico e laçamos aqui embaixo, né? Aí nós laçamos e tiramos 2 pontos, laçamos e tiramos 2 pontos e laçamos e tiramos 2 pontos, tá? Vamos fazer outra vez, 2 laçadas, introduz dentro do nosso círculo mágico, laça e tira 2. Mais uma vez, tira 2. E mais uma vez, tira 2. Vamos fazer mais um, né? Que eu disse 4, já tem 3, então laça 2 vezes, introduz dentro do nosso círculo mágico e laça, tira 2. Laça, tira 2 e laça e tira 2. Agora nós iremos fazer novamente 4 pontos baixos, 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, vai ficar dessa forma mesmo. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir dentro do círculo mágico e fazer um ponto baixíssimo, tá? Que é o que é um ponto baixíssimo? Você introduz aqui, laça e já passa ele dentro da laçadinha assim, ó, e puxa, né? Vai ficando dessa forma aqui. Agora, você vai fazer novamente tudo que você fez aqui desse lado de cá, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, né? E laça 2 vezes. Vamos fazer 4 pontos igual esses 4 pontos duplos aqui. Então, passamos por dentro do nosso anel, ó. Laçamos e tiramos 2, laçamos e tiramos 2 e laçamos e tiramos 2. Fizemos o nosso primeiro, novamente, ó. Laçamos e tiramos 2, laçamos e tiramos 2 e finalizamos tirando mais 2. Já fizemos 2, novamente. Laçamos e tiramos 2, laçamos e tiramos 2 e laçamos e finalizamos essas 2. Mais um pontinho. Tô fazendo ele inteirinho com vocês aqui, tá? Ó. Laçamos e tiramos 2, laçamos e tiramos 2 e laçamos e tiramos 2. Agora, iremos fazer novamente 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. E vamos finalizar, vamos puxar um pouquinho essa pontinha aqui, ó, pra fechar um pouquinho esse círculo mágico, tá? Ó. E vamos colocar novamente aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Ó. E fechar. Agora, a gente corta um pedacinho meio longo, tá vendo? Ó. E vamos puxar, ó, dessa forma. Aí, vamos ficar desse jeito, ó. Aí, temos essa linha e essa linha. A gente vai pegar essa linha aqui, ó, que essa linha é do círculo mágico, e vamos puxar.
pra fechar bem esse círculo mágico, tá, gente? Ó. Ó, ficou tipo uma borboletinha, tá vendo? Que bonitinho, né? E agora, um mais curto vocês deixam pra trás. E esse mais comprido, vocês vão dar voltinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos 2, 3, 4 e 5. 5 eu acho que tá bom pra não ficar muito fechadinho, né? Também muito apertado aqui. E agora nós viramos e vamos dar um nozinho aqui atrás, tá? Bem apertadinho. Ó, bem apertadinho, tá vendo? Mais outro nozinho pra não correr o risco de soltar, né? E vamos fazer o quê, né? Cortar aqui mais ou menos, tá? Aí, se você quiser, você pode amarrar assim no pescoço dele, né? Ó, vamos pegar ele aqui. Você pode amarrar dessa forma aqui, tá? Ó. Aí, se você não quiser que apareça as linhas, você corta, né? Porque não tem como nem fazer uma coisinha aqui, um lacinho, mas aí você corta bem curtinho, ó. Né? Se fiz um nozinho cego, você pode cortar aqui se você quiser. Ó, que bonitinho. Ou se você quiser, você pode colar aqui também, tá? Mas eu vou deixar ele dessa forma aqui e vou cortar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou aqui as duas linhas, eu vou cortar aqui, ó. Tá? Eu vou deixar o meu assim, tá? Se for uma menina, né, o ursinho que vocês estão fazendo, o lacinho é basicamente igual, né? Vocês só vão fazer... Tô ajeitando aqui, tá, gente? Vocês só vão fazer de outra cor e colar aqui na orelhinha, né? Vocês podem colar ele aqui na orelhinha em vez de colar ele, né? Ou costurar ele aqui no pescocinho igual a gente fez. E é isso, gente. Então, a gente finalizou o nosso ursinho. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas duas aulas, tá? Eu espero de todo o meu coração que você tenha conseguido finalizar essa peça aqui junto comigo e que você tenha se apaixonado por essa fofura, porque eu me apaixonei. E eu peço que você deixe aqui nos comentários qual amigurumi que você quer aprender, principalmente você que é iniciante. Deixe aqui qual será o próximo bichinho que você quer produzir aqui com a gente. E lembrando que na semana que vem a gente vai ter um vídeo muito especial. Então não deixe de conferir, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.